Eu quero ler com vocês 2 salmos. Quantos de vocês sabem que um salmo é uma música? Você sabia que um salmo é uma música? Que foi escrita por alguém? A maioria dos salmos foi escrita por Davi. Davi tem mais de 1000 salmos, mais de 1000 músicas. E eu quero ler 2 com vocês. E um deles é um salmo de Davi. O outro não é de Davi. O outro é um salmo de Moisés. Salmo 136:1. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Já está ali? Ou na tradução que está ali, né? Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vamos ler o Salmo 90? Salmo 90, versículo 1. Salmo 90, versículo 1. Dá para colocar aí para nós? Salmo 90, versículo 1. Abra na sua Bíblia aí. Diz assim: ó Eterno. Quem é? É Deus. Diga para o seu irmão, é Deus. Está falando de Deus. Tem sido o nosso abrigo por todas as gerações. Antes que se formassem as montanhas, antes que fosse criada a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes o homem tornar ao pó e dizes: arrependei-vos, ó filhos do homem. Ante ti 1000 anos são como um dia que passou. Tu os arrebatas e os conduzes ao sono. Sua vida é como da relva passageira. Ela viceja e cresce pela manhã, e já à noite está murcha e seca. Pois somos consumidos por tua ira e conturbados por tua indignação. Versículo 8. Exibiste ante ti nossa iniquidade, ou os nossos pecados. Nossos mais secretos pecados são expostos à luz da tua presença. Na verdade, escoam-se nossos dias sobre a tua desaprovação. Gastamos nossos anos de vida como um som que se desvanece. É de 70 anos a extensão das nossas vidas, ou para os mais fortes, 80 anos. O que seria orgulho e sucesso não passa de fadiga e enfado. Se esvai e termina. Quem compreende o poder da tua cólera para temer como deveria sua reprovação? Ensina-nos com o contar de nossos dias a alcançar a sabedoria do coração. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando teremos de esperar? Volta-te para teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua benignidade, para que nós possamos regozijar e cantar ao longo de nossos dias. Alegra-nos na porção dos dias em que nos afligiste, dos anos em que nos abateu a adversidade. Revela a teus servos as tuas obras e cobre teus filhos da tua glória. Que sobre nós pouse a tua graça. Faze prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faze prosperar. Amém? Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você lembra de ter lido em algum momento na Bíblia que Deus visitava 2 pessoas todo dia pela manhã? Você lembra? Quem eram essas 2 pessoas que Deus visitava todo dia de manhã? Quem, Barro? Adão e Eva. Fala para o seu irmão, Adão e Eva. Deus visitava todo dia, pela manhã. Diz assim, na virada do dia. A virada do dia é pela manhã. A Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva todos os dias. De quem foi tirada a glória quando pecaram?
Adão e Eva. O salmo que nós lemos agora, o salmo, queridos, que você leu agora, o salmo, foi escrito por Moisés, mas esse salmo era um salmo de Adão. Foi Adão que falou essas palavras. Moisés escreveu as palavras de Adão. Quando a gente fala sobre Adão e Eva, a gente não consegue imaginar o ambiente espiritual que Adão e Eva viviam. Não tem como eu e você imaginar. Sabe aquele filme que você assiste de vez em quando, viu um homem, uma mulher andando no jardim, os animais, árvores, pássaros? Você lembra daquele filme? Quem já tinha um filme assim? Esquece. Não é aquilo. A gente não consegue imaginar um ambiente espiritual. A nossa imagem, a nossa ideia, a nossa imaginação não consegue. A gente não vai conseguir nunca imaginar qual era o ambiente de glória que Adão e Eva viviam lá no Éden. Deus os visitava todo dia pela manhã e conversava com eles todo dia pela manhã. E o Salmo 90 é conhecido como Salmo de Adão. Adão escreveu isso. Esse salmo aqui é um salmo, na verdade, de agradecimento. É um salmo de agradecimento. Adão agradecendo a Deus, porque a glória de Deus voltou sobre a vida de Adão e Eva. Deixa eu contar uma história para vocês. Um dia um homem muito terrível, muito nervoso, muito rígido, muito áspero. Sabe aquelas pessoas grossas mesmo? Você conhece alguém assim? Pessoa grossa. Estava passando na rua e ele passou em frente a um prédio de 2 andares. Quando ele passa em frente ao prédio de 2 andares, cai um vaso na cabeça dele. E aquele homem muito austero, muito terrível, muito nervoso, muito bravo, muito terrível, ele gritou e disse: quem foi que me jogou esse vaso? Ele olhou para cima e não viu ninguém. Acontece que o vaso, ninguém havia jogado nele, o vaso caiu, simplesmente caiu. Mas ele ficou muito bravo, terrivelmente, alucinadamente bravo. Então ele pega aquele vaso na mão e ele entra naquele prédio de 2 andares, nervoso, terrivelmente nervoso. Então o que ele faz? Ele sobe o primeiro andar, ele vai mais ou menos no local, na direção aonde o vaso tinha caído na cabeça dele, tem uma porta, ele mete o pé na porta, e aí ele vê uma criança, ele grita com a criança e diz assim: você me jogou o vaso, por que você me jogou o vaso? Por que você fez isso comigo? E pá, bateu no menino, e o menino saiu chorando. Nunca mais faça isso. Mas como ele não sabia se era no primeiro ou no segundo andar que tinha acontecido, então ele também sobe, vai no segundo andar. Lá no segundo andar ele encontra também uma porta. E ele arromba a porta com violência. Quando ele olha, lá dentro do apartamento tem um homem de quase 2 metros de altura, estilo aquele lutador de UFC, musculoso, forte. E quando ele arromba a porta, ele olha para o homem e fala assim: o que você quer aqui? E ele diz assim: nada, eu só vim devolver o vaso. E saiu correndo. Dependendo da situação, ele agiu de um jeito. Dependendo da situação, ele agiu de outro. Ele viu o menininho fraquinho, e aí então ele descarregou todo o seu nervosismo e colocou toda a culpa nele. Mas quando ele viu uma pessoa gigante, maior do que ele, muito mais forte do que ele não colocou a culpa naquela pessoa. Ele disse: toma aqui o vaso, estou devolvendo para você. Quando Adão e Eva lá no jardim, eles pecam, o que Adão faz? Adão simplesmente ele faz o seguinte: Deus pergunta assim: por que vocês pecaram? O que aconteceu? E aí Adão diz assim: foi a mulher, ela que me fez comer. Não fez a mesma coisa que aquele homem fez? Foi ou não foi? Fez a mesma coisa.
Ele não culpou o diabo. Ele não culpou a Deus, ele culpou a mulher, porque a mulher, naquele momento, era a parte mais fraca. Ele não disse que era ele o problema. Sabe, às vezes a gente fica perguntando assim, por que o vaso caiu na minha cabeça? E aí a gente pega aquele vaso de culpa, aquele vaso de ira, aquele vaso de raiva que a gente sentiu, porque a gente pergunta, por que o vaso, por que está acontecendo isso comigo? E aí nós começamos a culpar algumas pessoas, que para nós é muito mais cômodo culpar alguém do que assumir o erro. A gente não vai culpar Deus, porque a gente sabe que Deus é muito maior que a gente. A gente conhece a Deus, a gente não culpa Deus, porque a gente sabe que Deus é muito maior do que nós. Muitas vezes a gente não culpa o diabo, porque a gente também sabe que, de certa forma, quando a gente vacila, o diabo, ele pode fazer alguma coisa contra nós. Quando a gente está fora do caminho de Deus. Então a gente procura culpar alguém, a gente não culpa a gente também. Alguns até culpam o diabo, né? Foi o diabo. A pessoa faz, não fala que foi o diabo. Então a gente não culpa nós também. Quem nós procuramos? Alguém para culpar. Foi o que aconteceu com Adão. Tudo estava bem no jardim. Tudo estava certo no jardim. Mas quando Adão e Eva, eles pecam, queridos, eles entram numa escuridão espiritual. É o que acontece com Adão e Eva. Eles entram no momento terrível da vida deles. Eles estavam vivendo num ambiente de glória. Deus visitava eles uma vez por dia. A gente não consegue imaginar como era. Eles pecam, Deus tira eles do jardim. E o que dá para entender aqui, nesse Salmo 90, é que Deus todo dia visitava eles. E agora que eles pecaram, houve uma separação entre eles e Deus já não conversava, não falava mais com eles. A glória de Deus já não estava mais sobre eles. Eu não sei se Adão pecou a Eva e ficou com raiva de Eva e disse, eu não quero mais falar com Deus. Eu não sei se Adão ficou com raiva de Deus e achou que Deus foi injusto. Porque quando a gente olha a vida de Caim, Caim reflete aquilo que aconteceu na vida dos seus pais. Porque a Bíblia diz que Abel ofereceu sacrifício ao Senhor e Deus aceitou e se alegrou do sacrifício de Abel. Mas o sacrifício de Caim, ele não aceitou. E o que aconteceu com Caim? Caim se revoltou contra o seu irmão, mas não se revoltou contra Deus, porque ele sabia que Deus podia destruí-lo. Ele se revolta contra o seu irmão. Adão e Eva entraram num processo, queridos, de trevas na sua vida. De trevas. Então, quando Adão e Eva, depois que saem do paraíso, que Deus os expulsa do lugar de glória, que eles ficam muito tempo sem a presença de Deus, Deus novamente os busca para poder cobri-los com a sua glória, ou seja, ter comunhão com eles de novo. E Adão escreve o Salmo 90. Adão canta ao Senhor e diz, como é bom novamente que a sua glória esteja sobre nós. É um salmo de agradecimento. Ele diz assim, como é bom Deus, eu tinha até esquecido como é a sua glória. A gente vive 70, 80 anos, Deus, mas se não tem a sua glória, não vale nada, não adianta nada. Adão está dizendo ali para Deus que ele está agradecido. Quando a glória de Deus toca novamente Adão, a sua boca começa a declarar palavras de agradecimento a Deus. É isso que quer dizer o Salmo 90. Você quer ver um salmo de uma pessoa agradecida? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente viverei na casa do Senhor para sempre. Que salmo é esse?
Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo de agradecimento. Davi está agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor por tudo que Deus... E quando Davi escreve o Salmo 23, não estava tudo maravilha na vida de Davi, não. Davi estava passando um problema terrível. Mas ele agradece ao Senhor. Ele agradece ao Senhor. Por que ele agradece ao Senhor, queridos? Por que Davi agradece ao Senhor? Por que os salmos que nós lemos diz que nós temos que render graças ao Senhor? Salmo 136, 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que Adão agradeceu ao Senhor quando ele recebeu a glória de Deus de novo na sua vida? Por que a Bíblia está recheada de salmos de pessoas que agradecem ao Senhor todo o tempo? Por que as Escrituras nos ensinam a agradecer ao Senhor? Por quê? É mais ou menos por isso, ó. Um homem chega no palácio, bate na porta do palácio, lá no palácio, na porta do palácio tem um guarda, tem um vigia, que recebe todas as pessoas. E aquele guarda, aquele que fica na porta atendendo as pessoas, aí ele pergunta assim: pois não, o que você veio fazer aqui? Aí ele diz: eu quero falar com o rei. Aí o guarda olha para ele sorrindo: você quer falar com o rei? Ah, você marcou horário com o rei? Não, não marquei horário. Você quer falar com o rei? Ah, ele quer falar com o rei. Ele chama todos os outros guardas e diz assim: ele quer falar com o rei, tá vendo? Ele quer falar com o rei. Ah, você quer falar com o rei? Tá bom, você quer falar com o rei. O que você quer do rei? Aí ele diz assim: não, é que eu preciso disso, preciso daquilo, quero que ele me ajude nisso, que ele me dê isso, que ele me dê aquilo. Preciso de uma ajuda na família, preciso de uma ajuda financeira. Eu acho que ele vai me ajudar, ele é meu rei, eu estou precisando, eu vim aqui para pedir para ele, eu preciso pedir muitas coisas, eu tenho uma lista enorme de coisas que eu preciso que o rei me ajude. E aquele guarda assim: olha aí, gente, ele está precisando de coisas, como se ninguém precisasse. Ele está precisando de muita coisa, ele quer falar com o rei. Ah, então tá bom. Então é o seguinte, entra naquela porta ali, que é uma porta preparada, é uma sala preparada para quem quer pedir alguma coisa para o rei. E aí, muito feliz, ele entrou lá, sentou, e trouxeram para ele uma ficha desse tamanho. Diz: preenche essa ficha aqui, para você poder falar com o rei, você tem que preencher. Aí ele foi, preencheu, terminou, ele disse: agora eu vou falar com o rei? Não, você não vai falar com o rei. Você vai naquela outra porta lá, que você tem que preencher um outro formulário para poder falar com o rei. O que você quer? E ele foi na outra porta, escreveu. Terminou, ele disse: agora eu vou falar com o rei? Disseram: não, não é assim para você falar com o rei. Para você falar com o rei, você tem que, sabe aquela outra porta que tem lá? A terceira porta à direita? Entra lá, tem uma outra pessoa, fala com ela, você vai preencher um outro formulário para falar com o rei. E ele foi lá, e assim ele fez. E durante 2, 3 anos, cada vez que ele ia lá, ele tinha que preencher um formulário, falar com quem entrar na porta. E ele não conseguiu falar com o rei. No outro dia, apareceu um outro homem no palácio. Bateu na porta do palácio. Quem que vem? O mesmo guarda. E o guarda diz: pois, o que você quer? Eu quero falar com o rei. O guarda já começa a rir: gente, é outro que quer falar com o rei, olha. Também quer falar com o rei. É fácil falar com o rei assim? Quem de vocês já falou com a rainha da Inglaterra? Você já falou? Você já falou com o prefeito aqui em Foz do Iguaçu? Já falou com o presidente da república? Imagina falar com o rei. Chega outro na porta: eu quero falar com o rei. Então já começa a dar risada. Então começa a rir: ele também quer falar com o rei, gente, olha aí. Você quer falar com o rei? Tá bom. Mais um. Como quer dizer assim, é mais um, vamos dar um jeito de enrolar. Aí ele olha para aquela pessoa, para aquele homem, e diz assim: tá bom, o que você quer do rei? Aí ele olha para o guarda e diz assim: não, eu não quero nada do rei. O guarda: como assim você não quer nada do rei? Todo mundo que vem aqui quer alguma coisa do rei.
Ele disse: não, eu não quero falar nada com o rei, não quero pedir nada para o rei. Mas o que você quer do rei então? Ele falou: não, eu quero só agradecer ao rei. Quero dizer para ele que eu sou grato por tudo que ele tem feito, pelo que ele tem me dado, as coisas que ele tem colocado na minha vida, pela minha família que ele tem ajudado a cuidar, como um bom rei que ele é, pelas coisas que ele tem acrescentado na minha vida. Aquele guarda diz: você não quer pedir nada para o rei? Não, não quero pedir nada. Gente, depois de anos e anos, apareceu um aqui que não quer pedir nada para o rei, ele só quer agradecer. Abram as portas do palácio, deixa ele entrar. E aquele homem entrou, sem preencher formulário nenhum, sem ninguém enrolar ele. E ele chegou diante do rei, e o rei perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele disse: não, eu não quero nada, eu só vim agradecer. O rei olhou para ele: você só veio agradecer? Só agradecer, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito na minha vida. O rei chamou o seu servo maior e disse assim: não, toda pessoa que vem aqui agradecer nunca sai sem nada. Leva ele no meu tesouro, o que ele escolher ele pode levar. Amém? Você entendeu? Quando a gente agradece, o nosso agradecimento tem poder de abrir as janelas do céu. Toda vez que você vai pedir algo para o Senhor, Deus já está acostumado que as pessoas peçam coisas para Ele. Mas quando a gente chega diante do Senhor e a gente começa a agradecer aquilo que Deus faz para a nossa vida, sem nós pedirmos nada pelo Senhor. Até porque o maior presente Ele já nos deu: Jesus morreu na cruz. Deus, Ele olha para nós de uma forma diferente. Queridos, a história de Adão e de Eva explica por que algumas pessoas não conseguem agradecer a Deus. Tem pessoas que não conseguem agradecer ao Senhor, não conseguem ser gratas a Deus, porque essas pessoas estão num momento de escuridão espiritual da sua vida. O que essas pessoas precisam é que a luz de Jesus, que a luz de Deus esteja na vida delas. Porque a glória de Deus é a luz de Jesus que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 16 sobre um carcereiro. Lembra do carcereiro de Filipos? Paulo e Silas na prisão, cantando, adorando. De repente as portas do cárcere se abrem. E quando o carcereiro acorda, ele vê as portas abertas, ele acha que todos saíram, fugiram, ele pega até uma espada e vai se matar. E Paulo diz para ele: não faça isso, nós estamos todos aqui. E sabe que naquela passagem é algo muito interessante. Porque diz assim que o carcereiro pediu luz. E quando ele entrou na luz, quando ele viu a luz, ele se tornou agradecido, porque ele ouviu de Jesus. Ele levou Paulo e Silas para sua casa, curou as suas feridas, e ele e a sua família foi batizado naquele dia. Queridos, quando a glória de Deus nos toca, quando a glória do Senhor nos toca, nós tornamos agradecidos ao Senhor. Quando a glória do Senhor, quando a luz do Senhor Jesus está na nossa vida, a gente entra na presença do Senhor, nós não queremos nada, nós queremos só agradecer ao Senhor. E quando nós somos gratos ao Senhor, quando nós agradecemos ao Senhor, a glória de Deus está sobre a nossa vida. A glória de Deus se manifesta na nossa vida. Quantas vezes nós vivemos uma situação terrível, a gente pensa que está tudo acabado, a gente pergunta: por que isso? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? E às vezes a gente começa a culpar uma pessoa, uma situação, algo que a gente passou. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós não temos que culpar ninguém, nós temos que agradecer. Nós temos que enfrentar as dificuldades. Como é que a gente enfrenta as dificuldades? Sendo positivo. Se você fizer um pensamento positivo
Será que a tua situação difícil vai mudar? Não. Sabe como é que a situação da nossa vida muda? A situação da nossa vida muda só de um jeito. Ela só muda quando em nós existe algo chamado emuná. Sabe o que é emuná? Emuná é a palavra que define fé verdadeira. Só quando uma pessoa tem a fé verdadeira é que ela consegue enfrentar as dificuldades da sua vida. Quando alguém tem a fé verdadeira, pode vir o que vier, pode vir o problema que for, ele vai enfrentar. Porque aquele que tem fé verdadeira, ele tem certeza de duas coisas na sua vida. Primeiro, que tudo está no controle de Deus. Que tudo está no controle de Deus. Pode vir o que vier, pode vir a dificuldade que for, tudo está no controle de Deus, porque Deus é o grande diretor de tudo, é Ele que dirige tudo. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Quem tem a fé verdadeira sabe que Deus está no controle, então não se desespera. Não sai por aí fazendo loucura. Não coloca a culpa em ninguém. Não fica perguntando por que aconteceu, mas entende o que aconteceu e crê que aquilo que aconteceu vai mudar. Segunda coisa, quando a pessoa tem fé verdadeira, é que ela entende que tudo que nós estamos passando é para o nosso crescimento. A fé verdadeira nos faz entender isso. Por isso Davi nunca reclama, por isso Abraão nunca reclama, por isso Jacó nunca reclama. Tudo contribui para aqueles que amam a Cristo. Fé verdadeira. Quando nós temos a fé verdadeira, nós entendemos que o Senhor está no controle da nossa vida. Nós temos a fé autêntica. Nós temos a emuná, a fé verdadeira. E emuná significa paciência, esperar com paciência no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É fé. Emuná é paciência, tudo está no controle de Deus. Eu preciso saber e ter paciência, que se tudo está no controle de Deus, não está no meu controle, está nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer o melhor para a minha vida, amém? Queridos, deixa eu dizer algo para você que você precisa aprender. Toda angústia, toda tristeza, toda depressão, só acontece por um motivo, por falta de fé. Quando uma pessoa não tem a fé verdadeira, não tem a fé autêntica em Deus, ela entra num processo de não crer naquilo que está escrito. E quando a gente não crê no que está escrito, nós passamos a duvidar do que está escrito. Então nós começamos a entrar num conflito interno e espiritual. Porque a gente lê, e lá está escrito que o Senhor é o nosso bálsamo, que é Ele que nos cura, que é Ele que nos sara, e a gente lê e não acredita. A gente passa a não acreditar que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é aquele que nos dá força. Então nós passamos a duvidar. Então nós passamos a sofrer, a ficar angustiado, triste. Todos podem em um momento passar isso. Mas quando a gente tem a fé autêntica, a gente crê. Quanto mais fé emuná nós temos, mais nós acreditamos, mais nós vencemos as dificuldades, mais o Senhor nos dá graça, menos a gente duvida daquilo que Deus pode fazer. Escute uma coisa. Quando uma pessoa não é grata por aquilo que Deus faz na sua vida, vou dar um exemplo. Quando você reclama da tua vida, você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não valeu de nada para você.
Quando você reclama dos teus problemas, você está dizendo que é muito mais importante viver na terra do que no céu. No céu não vai ter problema, irmão. Então os teus problemas aqui nunca serão maiores do que a glória que você vai viver no céu. Você está entendendo? E ingratidão, você não agradece ao Senhor por aquilo que Deus faz. Se você acorda de manhã e você respira, agradeça ao Senhor. Deus te guardou de noite, você tem vida. Quando uma pessoa ela não agradece ao Senhor, é porque ela está em trevas. Ela precisa se aproximar da luz, a luz de Cristo. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que estiver em mim, não haverá trevas na sua vida. O Senhor Jesus disse isso. Eu sou a luz do mundo, está na escuridão. Então se aproxima de mim, porque quanto mais perto de mim você estiver, mais glória, mais graça, mais luz. E mais certeza você vai ter que você não é cidadão desse mundo, você é cidadão do céu. E aquele que é cidadão do céu, irmão, quem é cidadão do céu vai reclamar de alguma coisa desse mundo? Se você mora no céu, se o teu coração está no céu, se a tua certeza está no céu, você pode passar o que for aqui, você não vai reclamar, porque você sabe que você não é daqui, que o teu lugar é no céu. E lá a glória do Senhor é que vai brilhar nas nossas vidas, assim como brilhava no Éden. Irmãos, lá no céu nós vamos viver a glória que Adão e Eva viveram lá no Éden. Você está começando a entender isso? Lá no céu, a glória que Adão e Eva viveram, nós vamos viver também. Nós vamos entender o que foi que eles viveram e que eles perderam. Como é que eu vou vencer as dificuldades da minha vida? Para mim não me tornar um ingrato e sempre agradecer ao Senhor. Escute uma coisa. Sabe qual é a maior fonte de ingratidão de uma pessoa? A maior fonte de ingratidão de uma pessoa é o que ela passou no passado, o que ela viveu no passado. Algumas pessoas, elas não conseguiram se libertar das coisas do passado, por vários motivos. Um deles é porque muitas pessoas têm vergonha de que as pessoas saibam como foi o seu passado. Então ela carrega aquilo com ela toda a vida. Não consegue se libertar daquilo. Segundo, porque muitas vezes ela se sente culpada das coisas do passado que ela cometeu, que ela fez. E terceiro, porque algumas pessoas sentem que por causa daquilo que elas fizeram no passado, ela não tem valor nenhum. Mas deixa eu dizer algo para você. Essas coisas do passado não podem impedir você de progredir na sua vida. Sabe por quê? Porque esse pacotinho negro do nosso passado sem Jesus, muita gente carrega. Muita gente carrega. Quando você recebeu a Jesus, não foi apagado da tua memória o que você fez no passado. Você se lembra o que você fez no passado. Você se recorda do que aconteceu lá no passado. Por que que não é apagado da nossa memória? Que bom, né? Receber a Jesus e tudo se apagar da nossa mente. Mas não é isso que acontece. Porque o Senhor quer que você lembre de onde Ele te tirou e para onde Ele te trouxe. Só que algumas pessoas não conseguem, por causa da ingratidão, se libertar do seu passado. Não compreendem a dimensão, o tamanho de Jesus na sua vida. Então ele recebe a Jesus, mas ele continua carregando na sua vida aquelas coisas do passado. E aquelas coisas do passado lhe tornam uma pessoa ingrata. Eu vou dizer para você por quê. 2 versículos nós precisamos trazer para a nossa vida nesta noite.
E esses dois versículos você nunca mais pode esquecer da tua vida. E são esses dois versículos que podem mudar a história da tua vida e fazer com que o sangue de Jesus passe por tudo aquilo que um dia você carregou na tua vida e tem carregado até hoje, e te libere disso. Primeiro versículo, 2 Coríntios 5,17 diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, quantos de vocês aqui estão em Cristo? Já entregaram a sua vida para Jesus? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse versículo você precisa aplicar na tua vida, porque se você entender esse versículo, tudo que te aconteceu de ruim no passado, e sabe o que acontece? Muitas vezes o que a gente faz com as coisas que aconteceram de ruim no nosso passado? A gente começa a culpar alguém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você odiou alguém, quando você culpou alguém, tua vida melhorou? Você prosperou, você cresceu, você foi abençoado quando você odiou alguém e quando você culpou alguém por alguma coisa que aconteceu na tua vida? Melhorou? Você foi tremendamente abençoado? Então por quê? Quando você não perdoou alguém, a tua vida se tornou uma vida abençoada? Melhorou a tua vida? Você prosperou? Você cresceu espiritualmente? Não. Porque essas coisas não acrescentam nada na nossa vida, só diminuem a nossa vida com Deus. Por isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o segundo versículo, João 8,36. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você entende esses dois versículos na sua vida, você todo dia acorda e dorme grato a Deus. Você começa a agradecer ao Senhor por tudo na sua vida. Primeiro porque você já não é mais o mesmo, e o teu passado não pode te acompanhar. O Senhor te liberou do teu passado. Se o teu passado tem te acompanhado até hoje, é porque você ainda não encontrou a luz de Jesus na sua vida, que tira todas as trevas. E você não tem sabido agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Você ainda não entendeu a dimensão da cruz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Você precisa se liberar do teu passado. Porque se você não conseguir se liberar do teu passado, você não vai conseguir alcançar o teu futuro. Você não vai conseguir desbloquear o teu futuro. Você sempre vai levar o teu passado com você. Isso é ingratidão. Jesus morreu na cruz por você para eliminar o teu passado da tua vida, não importa o que seja. Se você está em Cristo, meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. O teu passado não pode te alcançar. Você não tem que ter vergonha do teu passado. Você não pode permitir que o teu passado atrapalhe a tua vida com Deus. Você tem que ser grato ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Primeira coisa que você precisa entender. Escute o que eu vou dizer para você. Tudo o que aconteceu na sua vida, aconteceu. Ninguém tem culpa. Não tente achar um culpado na tua vida. As coisas que estão acontecendo com você agora, não tente achar um culpado. Você tentar achar um culpado é como Adão querendo colocar a culpa em Eva. Não vai te ajudar a odiar alguém, não vai te ajudar a colocar a culpa em alguém. Perdoar sim vai te ajudar. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Tudo o que aconteceu na tua vida no passado, tudo que você fez no passado, você fez porque você não conhecia Jesus. E o Senhor já te perdoou. Você não precisa carregar o teu passado com você. Você vai lembrar do teu passado, mas esse passado não pode te acusar mais.
Os 2 versículos que nós lemos diz isso, e você precisa trazer isso para a tua vida. Amém? Você tem que olhar para o teu passado, escute. Olhe para o teu passado. Pense nas coisas que aconteceu no teu passado, mas lance a palavra de Deus sobre ele. Veja como se o Senhor estivesse passando um alvejante numa roupa suja. Esse é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Lance a luz de Jesus sobre a sua vida, porque essa luz nunca vai permitir que haja trevas. Uma pessoa que anda na luz de Jesus, anda grato por Jesus todo o tempo. Foi o que aconteceu com Adão. Adão ficou muito tempo sem a luz de Jesus. Adão ficou muito tempo sem a presença de Deus. Quando ele recebe a presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é agradecer ao Senhor. É começar a agradecer ao Senhor por tudo. É por aí que Deus vai começar a operar um milagre na sua vida, amém? Vamos ficar em pé? Se você quer desbloquear o teu futuro, se você quer que daqui para frente as coisas mudem, você precisa esquecer do teu passado. Lançar o teu passado no mar do esquecimento e começar a viver uma outra vida com Jesus. Toda vez que o inimigo tentar lembrar você, porque ele com certeza tentava lembrar Adão e Eva todo o tempo, dizendo para ele: está vendo? Você estava lá no Éden, no jardim com Deus, tudo estava bem, agora Deus te abandonou. Não foi Deus que os abandonou. Deus muito menos queria tirar eles da sua presença. Mas Deus precisou fazer isso. Foi necessário que isso acontecesse. Adão e Eva, depois que pecaram, eles não podiam ser participantes daquela glória. Não podia, não tinha como. Amém? O que o Espírito Santo quer de você nesta noite, querido? É que se existe alguma coisa do teu passado que ainda te incomoda, ou te acompanha até hoje, o que Ele quer é que a partir de hoje, você lance a luz de Jesus sobre isso. E dissipe isso na sua vida. Não importa o que foi que aconteceu. Você não precisa culpar ninguém. Não culpe ninguém. Não tente achar um culpado. Não, aconteceu, o vaso caiu na cabeça. Quem me jogou? Não importa quem jogou, caiu o vaso. O que vai fazer a diferença é como você vai reagir a isso. O que você vai fazer? Você pode ser um ingrato, não praticar gratidão, tentar colocar a culpa em alguém e viver a vida inteira tentando achar um culpado. Ou você pode se levantar e dizer: não, eu creio na palavra de Deus, eu sou uma nova criatura, as coisas do passado não vão me acompanhar mais, porque o Senhor Jesus me libertou. E passar a viver assim, lançando o passado longe de você. É isso que o Espírito Santo quer de você hoje. Você quer ter um futuro de bênção? Se você quer ter um futuro de bênção, então você precisa começar a se comportar diferente, viver diferente daqui para frente, desbloqueando o teu futuro. Cada vez que você não agradece ao Senhor, é uma porta que você está fechando na tua vida. É isso que acontece. Os que são gratos ao Senhor, o rei diz assim: entra e sirva-se do que você precisar. Se você é grato a Deus, toda vez que você entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu só vim aqui para te agradecer, porque o Senhor tem me dado isso, aquilo, então Senhor, eu quero te agradecer. Deus vai dizer: filho, é filhos assim que eu quero, que são gratos. Você não precisa falar nada, filho.
O que você precisar, você vai ter. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos vir aqui para frente. Vamos ter um tempo de oração juntos. Vem aqui para frente. Os irmãos que estão mais lá na porta, vem mais para cá, irmãos, mais aqui para o meio. Vamos orar juntos. Os irmãos que estão lá, venham mais para cá. Vamos orar juntos também.